Almas queridas, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento em que você se conectará. A todos os meus irmãos aqui presentes, a todos os meus irmãos mais distantes, mas nem por isso menos amados, o meu abraço, a minha gratidão. Nosso tema sobre a ressurreição, ou os saduceus e a ressurreição. O tema central do nosso estudo de agora é este: somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais e não precisamos passar pelo evento morte para entrarmos na posse da nossa imortalidade espiritual. Já estamos na imortalidade. Convido a todas, a todos, à leitura e ao breve estudo do que temos em Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. E, chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de algum falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou esposa, mas morreu sem filhos. E tomou-a o segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou-a o terceiro, e igualmente todos os 7 morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulher a tiveram? E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste século casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar aquele século e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus
de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Convido a todos ao nosso estudo, recordando que Jesus está em Jerusalém, onde viveria, como de fato viveu, os seus últimos 6 dias. E Jesus, que não tinha tempo a perder, estando em Jerusalém e ciente de que vivia seus últimos dias na terra, aproveitou ao máximo todas as oportunidades e abordou temas doutrinários da maior importância para o Evangelho, para a humanidade. Já estudamos a entrada triunfal em Jerusalém, lamentação por Jerusalém, a purificação do templo, a autoridade de Jesus é questionada, a parábola dos trabalhadores maus e a questão do tributo. Este, portanto, é o 7º evento em Jerusalém, quando Jesus trata da imortalidade da alma e, posso dizer também, da reencarnação. No versículo 27, temos isso. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, os saduceus eram os materialistas da época de Jesus. Ainda hoje, em pleno século 21 da era cristã, encontramos pessoas que se dizem ateias, ateus e ateias, que negam a existência de Deus e a existência da alma ou espírito. Ao tempo de Jesus, tínhamos também os incrédulos, os descrentes ou os materialistas. Mesmo entre os judeus, tínhamos os materialistas que formavam este grupo denominado saduceus. E eles abordam Jesus propondo uma questão. E todos acompanhamos a leitura e vimos que eles apresentam este caso. Uma mulher se casa, o marido morre, ela fica viúva, e este seu marido tinha 6 irmãos, perdoe-me, 6 irmãos. E como era da lei antiga, a viúva necessitava se casar com alguém da família para suscitar herdeiro, para que a família não se extinguisse ali com a morte de um ou de 2. E eles propõem uma situação que aos nossos olhos hoje é absurda. Esta mulher se casa com 7 irmãos
E só por este aspecto vemos que não podemos aplicar literalmente nos tempos de hoje tudo que está na Bíblia. Não seria estranho hoje uma mulher casar com 7 irmãos, admitindo esta possibilidade? Não é ilegal, mas é, no mínimo, muito estranho uma viúva se casar com os irmãos do primeiro marido falecido. E eles apresentam esta situação e tentam surpreender Jesus nesta pergunta. E eles perguntam então, como está no versículo 33. Portanto, na ressurreição, ou seja, na vida espiritual depois da morte, ou na próxima reencarnação, também é pertinente esta interpretação de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulher a tiveram. Os saduceus estavam dizendo para Jesus o seguinte: mestre, não acreditamos na vida depois da morte, mas vamos admitir que exista vida depois da morte. Havendo vida depois da morte, os 7 irmãos estarão vivos e a mulher também viverá como todos vivemos. Chegando na pátria espiritual, por último, esta mulher vai retomar o vínculo com qual destes homens? Com o primeiro marido? Com o segundo? Com o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo? Com quem ela vai retomar o vínculo? Vejamos as ideias espíritas aqui presentes na Bíblia. O que eles estão dizendo? Que todos somos imortais, que desencarnando todos preservamos a nossa personalidade, a nossa individualidade. Eles estão dizendo que o homem, ao desencarnar, conserva a sua anatomia masculina. Estão dizendo que a mulher, ao desencarnar, conserva a sua anatomia feminina. Eles estão dizendo que os mortos se reencontram, estão dizendo que os mortos se reconhecem e estão afirmando que existe casamento no mundo espiritual. Pois apresento a vocês todos agora uma síntese do pensamento espírita a respeito da imortalidade, da individualidade post-mortem, da conservação da personalidade, da possibilidade de se reatar o vínculo e o que o Espiritismo afirma, que há casamentos na pátria espiritual, porque nós compomos uma família, e esta família não se desestrutura, não desaparece com o fenômeno da morte. E Jesus não podia dizer tudo a eles à época. Isto que estamos afirmando agora só é possível no momento atual, século 21, da era cristã, em que o progresso se realizou, em que a filosofia se aprofundou, em que temos agora a doutrina espírita, que nos demonstra a sobrevivência da alma ao fenômeno morte. Nós temos a mediunidade que confirma a imortalidade da alma,
temos a mediunidade que confirma os reencontros na pátria espiritual. Agora, portanto, fica mais simples dizermos o que estamos dizendo. À época, se Jesus dissesse isto tudo e muito mais sobre a vida espiritual, eles não teriam cérebro, não teriam evolução para compreenderem minimamente. Jesus não foge ao tema, não deixa de dar-lhes uma resposta, mas adequa a resposta à capacidade intelectual, moral e evolutiva deles. E Jesus, então, dirá no versículo 34, e respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste século casam-se e dão-se em casamento. Ou seja, em linguagem atual, o que Jesus está dizendo no versículo 34, que nós, seres humanos, vinculados ao planeta Terra, considerando que ainda preservamos as características de homem e mulher, considerando que a lei da reprodução ainda exige na Terra a união entre um homem e uma mulher, ele está dizendo que, por enquanto, na Terra é assim. Aqui nós nos casamos, divorciamos, tornamos a casar. Quem fica viúvo está livre para contrair segundas, terceiras, quartas núpcias, porque esta é a nossa condição planetária ainda hoje. Era assim ao tempo de Jesus, continua assim nos nossos tempos. Mas no versículo 35 e 36, ele diz que esta regra, esta lei vigente ainda na terra, em que homem e mulher se casam, que constituem uma família, que procriam, esta não é uma norma para o universo inteiro. Em outra passagem, Jesus nos lembra que há vida em outros planetas, quando afirma: há muitas moradas na casa de meu Pai. Há planetas onde o casamento obedece a outras normas. Há planetas onde a gravidez obedece a outras normas, que a lei de reprodução obedece a outras normas. E Jesus começa a sinalizar isto no versículo 35, quando diz: mas os que forem havidos por dignos de alcançar aquele século, ou seja, os séculos futuros, em outros planetas e até mesmo em nosso planeta, dentro de milhões de anos, teremos vida na Terra. E como será a questão sexual daqui 1 milhão de anos, 2 milhões de anos? Não sabemos. Continuaremos preservando as anatomias masculina e feminina nos modelos atuais? Não sabemos. A gravidez daqui 100 mil anos, 500 mil anos, obedecerá os padrões de agora? Não sabemos. Então Jesus diz que no futuro planetário e em outros planetas não podemos
colocar as mesmas regras vigentes por enquanto em nosso planeta. E no versículo 36, já no 35, posso voltar, ele dirá: a ressurreição nem hão de se casar, nem ser dados em casamento. Ele antecipa alguma coisa da vida dos seres angélicos, dos seres crísticos, que por enquanto não conseguimos abordar plenamente. No versículo 36 ele dirá: porque já não podem mais morrer, porque enquanto nós estivermos submetidos à lei da reencarnação, a gente nasce ou reencarna, a gente morre ou desencarna, e depois de um tempo na pátria espiritual, retornamos para um novo nascimento, em um novo corpo, que também morrerá. Enquanto estivermos neste ciclo de reencarnação, desencarnação, permanência na pátria espiritual, nova reencarnação, nova desencarnação, nova permanência na pátria espiritual, nós ainda não entramos na posse da imortalidade definitiva, no sentido de que não mais necessitaremos reencarnar. Jesus, com a palavra ressurreição, está dizendo, ora, da imortalidade da alma, ora, está falando da reencarnação. Dia chegará na nossa evolução que não mais reencarnaremos. Versículo 36. Porque já não podem mais morrer nesse tempo da imortalidade triunfal, eterna, definitiva, sem necessidade de um novo corpo, nós estaremos na condição angélica, porque seremos filhos, ele diz, seremos filhos da ressurreição, quer dizer, seremos filhos da imortalidade que triunfou sobre o evento morte que ocorre quando estamos encarnados em planetas como o nosso. E que somos imortais e que nos comunicamos com os mortos e com os vivos, Jesus não deixa nenhuma dúvida também neste texto. Eis o que temos no versículo 37. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Abraão estava vivo, Isaque estava vivo, Jacó estava vivo, como vivos estavam todos aqueles que haviam passado pelo evento morte. Tanto que, como vemos em Mateus, capítulo 17, Jesus vai ao Monte Tabor, acompanhado de Pedro, Tiago e João, e lá comparecem Moisés e Elias conversando com Jesus. Ora, Moisés e Elias tinham vivido em séculos anteriores a Jesus e estavam ali conversando com Jesus e foram vistos e identificados por Pedro, Tiago e João, demonstrando que a imortalidade é comum a todos nós, que a comunicabilidade entre mortos e vivos, vivos e mortos, é um fenômeno natural, permitido pelo Evangelho, e, portanto, a doutrina espírita em tudo está de acordo com o Evangelho de Jesus,
Então a imortalidade e a comunicabilidade estão também demonstrados, referidos no versículo 37, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai fechar o pensamento no versículo 38, dizendo: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Porque para ele vivem todos. Olha a imortalidade aí. Jesus não diz, porque para ele viveram todos. Viveram remetendo ao passado. Jesus não diz que nós vivemos. Ele diz que vivemos para o presente e para o futuro, e não somente em relação ao passado. Ora, Deus não é Deus de mortos, ou seja, Deus é, acima de tudo, o Pai de todos nós, espíritos imortais ou almas, mas de vivos. A morte é impotente para matar a vida da alma. A morte, assim denominada, atinge o corpo físico, sem modificar a alma que está acima do evento morte. Porque, repetindo, para ele vivem todos, vivem os vivos, vivem os chamados mortos, que estão vivos. Perdoe-me a redundância intencional, que é para fixar. E respondendo, alguns dos escribas disseram: mestre, disseste bem. Os escribas conheciam o Antigo Testamento, eram estudiosos e concordam com o mestre. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Em síntese, somos imortais, continuaremos vivos depois da morte, preservaremos a nossa personalidade, preservaremos a nossa individualidade, reencontraremos com os nossos afetos, podendo com alguns até retomar antigos vínculos. É possível que marido e mulher na terra continuem marido e mulher no mundo espiritual. É possível que filhos na terra continuem filhos no mundo espiritual, mas não mais de maneira tão humana, tão material, com tanto apego, tanto egoísmo, porque lá, mesmo reatando o vínculo, nós vamos nos aprofundar no amor universal e vamos abranger, abraçar um número muito maior de criaturas humanas, porque o nosso amor precisa estender-se, expandir-se para além dos vínculos consanguíneos. É o que tínhamos para hoje. A todos, o meu abraço, a minha gratidão, com votos de segurança e paz em Cristo Jesus.